Repito a pergunta. O que os irmãos fariam se estivessem no lugar desse filho? Vocês confiariam na promessa do seu pai, mesmo em meio a todo aquele caos, pessoas correndo para lá e para cá, partes do ginásio caindo? Ou você não confiaria, se desesperaria e tomaria as suas próprias atitudes? Guarde essa resposta para o final, porque ela será importante no sermão desta noite. Sermão que encerra a nossa série Deus em Julgamento, uma série fundamentada na exposição do livro do profeta Abacuque. Ao começarmos essa série, cerca de um mês atrás, nós fomos apresentados a um homem que estava cheio de questionamentos, os quais foram colocados diante de Deus em oração, em um diálogo que o profeta tem com o Senhor nesse livro. Só que ao chegarmos ao final do livro de Abacuque, ao chegarmos ao capítulo 3 desse livro, o que nós encontramos não é mais um homem cheio de questionamentos, mas o que nós encontramos é um homem louvando, um homem adorando. Podemos dizer então que houve um caminho percorrido por Abacuque do questionamento ao louvor. E esse será justamente o título que nós daremos ao sermão desta noite, do questionamento ao louvor. Esse louvor de Abacuque vem registrado na forma de uma oração. E duas coisas importantes a respeito dessa oração, antes de nós entrarmos propriamente nela. Primeiro, embora todo o capítulo 3, se você olhar aí para o versículo 1, todo o capítulo 3 receba o título de oração, essa oração ela está mais concentrada no versículo 2. A maior parte do capítulo 3 é uma visão que Abacuque tem de Deus, que vai do versículo 3 até o versículo 15, e é nela que nós vamos dar uma maior ênfase. A segunda informação é que essa oração do capítulo 3 não é somente de Abacuque. Se vocês observarem o versículo 1 e o versículo 19, vão perceber que essa oração do profeta foi registrada para ser cantada com instrumentos de corda. Ou seja, era uma oração não somente individual, mas era uma oração que deveria ser cantada pelo povo de Deus. E originalmente, esse povo de Deus aqui é o povo de Judá. Mas o capítulo 3 chegou até nós, a oração de Abacuque chegou até nós, e nós também somos povo de Deus. Isso significa que essa oração também deve ser usada por nós. É uma oração que tem muito a nos ensinar. Mas ensinar sobre o quê? Hoje, a grande lição que nós aprenderemos é que o caminho que nos leva do questionamento ao louvor envolve confiar e se alegrar em Deus, mesmo diante de terríveis circunstâncias. Então, o caminho que nos tira do questionamento e nos leva ao louvor envolve confiar e se alegrar em Deus, mesmo diante de terríveis circunstâncias. Essa é a lição que nós aprenderemos esta noite. Olhemos então para o versículo 2, que registra de forma mais específica a oração do profeta Abacuque. Ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na semana passada, o sermão terminou com Deus no seu santo templo, e todos tendo de se calar diante dele, conforme o último versículo do capítulo 2. Esse silêncio diante de Deus no seu santo templo, certamente incluiu o profeta Abacuque. Ele também permaneceu em silêncio. E esse silêncio é interrompido pela oração do capítulo 3. E a primeira coisa que nós podemos observar nessa oração é a reação que Abacuque teve diante de tudo aquilo que ele ficou sabendo a respeito do que Deus faria. Ele diz assim: Senhor, tenho ouvido tua fama e me sinto alarmado. Ou seja, eu estou espantado, eu estou tremendo, e estou até mesmo com uma dose de medo diante daquilo que o Senhor fará. Então vejam que interessante. Quando alguém fica com muito medo a respeito de algo que vai acontecer, é comum que essa pessoa tente fugir desse algo, evite falar sobre esse algo, ou até mesmo questione, por que isso vai acontecer? Mas aqui, todo esse espanto de Abacuque não o conduz a fugir, não o conduz a um questionamento, como ele fez lá no capítulo 1, mas o conduz a uma oração de adoração. O espanto que Abacuque teve diante do que o Senhor faria, o leva a uma oração de adoração. Essa relação entre espanto e oração é um padrão que nós encontramos em outros lugares da palavra de Deus. Por exemplo,
Após ouvir sobre a maneira de Deus lidar em seu plano da redenção com judeus e gentios, sabe o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos? Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Vocês conseguem perceber a semelhança entre Abacuque e o apóstolo Paulo? Paulo também, ao ficar sabendo da obra espantosa de Deus, lidando com judeus e gentios, não tem outra reação senão também adorar a Deus com um louvor, com uma oração. Mas se esse padrão é encontrado nas Escrituras, entre o espanto diante das obras de Deus e o profeta ou o apóstolo sendo levado a uma adoração, será que esse padrão também está presente nas nossas vidas? Há quanto tempo você não fica espantado ou tremendo diante das obras de Deus? Você, que sabe muito mais a respeito das obras de Deus do que o profeta Abacuque. Afinal, você tem em mãos toda a revelação de Deus, você conhece mais a respeito das obras de Deus do que o profeta conhecia. Há quanto tempo você não é conduzido a uma oração de adoração por essa revelação? Se já faz muito tempo que isso não acontece, talvez então você precise considerar que tipo de visão você tem tido a respeito de Deus. Vejam, meus irmãos, um Deus pequeno, um Deus sem muito poder, um Deus que é soberano, mas é soberano de forma parcial, esse Deus não vai nos espantar. Esse Deus não vai nos fazer temer e tremer. Esse Deus é um Deus que nós podemos carregar no bolso. Mas é impossível que o Deus com quem Abacuque tem conversado desde o início não provoque espanto, temor, tremor e adoração em nós. Pensem bem, Deus usou uma nação poderosa para punir o seu povo, os caldeus. Nós já ouvimos mensagens aqui a respeito disso. E depois Deus foi lá e julgou os caldeus por causa dos seus atos de injustiça, de maldade e arrogância. Esse mesmo Deus pode usar quem Ele quiser também em nossos dias. Ele pode usar o G7, pode usar o G20, os Estados Unidos, a China, a Rússia, reis, presidentes, a ONU. Não importa, todos estão nas mãos dele. E se Ele quiser nos disciplinar, se Ele quiser punir um país, se Ele quiser punir os ímpios e todas as suas iniquidades, usando esses poderes, usando um governo mau e perverso como o governo dos caldeus, Ele vai fazer. Isso não é soberania parcial. Isso é uma demonstração de soberania absoluta, algo que pertence somente ao Deus de Abacuque, ao nosso Deus. Vocês percebem o quanto isso é espantoso? Percebem o quanto essa obra relacionada à soberania de Deus em relação aos governantes, em relação às nações, já é suficiente para nos fazer tremer, para nos deixar espantados e para nos conduzir à adoração? Só que isso não ocorrerá enquanto formos negligentes em nosso conhecimento a respeito de Deus. Quanto mais conhecermos a Deus, mais ficaremos espantados com tamanha grandeza. E saber que Deus continua a exercer soberania absoluta, independente de quem está no governo, independente das circunstâncias, é certamente muito importante para nos tirar do questionamento e nos levar ao louvor. Portanto, essa é uma primeira lição importante que nós aprendemos com essa oração. Diante das espantosas obras de Deus, nós devemos ser conduzidos à adoração. Mas a oração que começa com adoração, aí no versículo 2, ela também possui 2 pedidos. Alguns vão dizer 3 pedidos, mas eu trouxe aqui 2 pedidos, tá? Quais são esses pedidos? Olha aí para o versículo 2. Primeiro pedido: aviva a tua obra, ó Senhor. Segundo pedido: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em uma das mensagens dessa série, o pastor falou a respeito da misericórdia de Deus ser o motivo de nós não sermos consumidos. E ele também mostrou a relação dessa misericórdia com a justiça de Deus. Esses 2 temas aparecem novamente aqui no capítulo 3. Por isso, eu não vou me demorar explicando detalhadamente esses 2 pedidos, mas vou resumi-los da seguinte maneira. Abacuque já entendeu que o julgamento vem. Deus vai mandar julgamento contra Judá e, posteriormente, contra os caldeus. Deus já havia decretado isso. Dessa forma, fica muito difícil entender que avivamento aqui, avivar aqui,
tem a ver com um avivamento espiritual, como nós estamos acostumados a ouvir. Por quê? Porque se fosse avivamento espiritual, é como se Abacuque estivesse dizendo: Senhor, se o Senhor avivar o teu povo retornar para a tua lei, então talvez o juízo não venha. Mas o juízo já estava determinado. Então, a melhor interpretação de aviva a tua obra, aí, o primeiro pedido, parece ser a de manter vivo. Mas manter vivo quem? Manter vivo o povo de Deus. Ou seja, sendo o julgamento certo, ele vem, Abacuque pede para que o Senhor não destrua o seu povo, mantenha o seu povo vivo. E qual é a base para esse primeiro pedido do avivamento? A base é justamente o segundo pedido. A base está na misericórdia de Deus, sobre a qual nós já aprendemos aqui em outras mensagens. O nosso Deus é misericordioso, e mesmo na disciplina, mesmo no julgamento contra o seu povo, quando ele disciplina o seu povo, essa misericórdia está presente. Então, esse é o pedido, né, de Abacuque. Senhor, o Senhor vai trazer o julgamento, mas quando o Senhor fizer isso, não destrua o teu povo. Lembra-te que o Senhor é um Deus misericordioso. Esse foi o pedido de Abacuque. E esse também, meus irmãos, deve ser o nosso pedido quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Nós também podemos usar essa oração e pedir para que, quando o Senhor nos disciplinar, e certamente Ele vai fazer isso, Ele se lembre da sua misericórdia. Mas como eu disse aos irmãos no início, embora o capítulo receba o título de Oração de Abacuque, a maior parte desse capítulo é reservada a uma visão que o profeta tem de Deus. Essa visão está nos versículos 3 ao 15, e é para esses versículos que eu peço a atenção dos irmãos. A visão que é apresentada aí, ela vem por meio de uma linguagem poética. E alguns termos, meus irmãos, e algumas referências que o profeta faz aí, elas são muito difíceis de interpretar, tá? E é claro que eu não tenho a pretensão aqui de resolver essas dificuldades, não tenho essa capacidade. No entanto, existem algumas sinalizações no texto hebraico que podem nos ajudar a, pelo menos, extrair os temas principais dessa visão, tá? E eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui uma dessas sinalizações, para que fique bem claro de onde eu estou tirando os temas dessa visão. Uma dessas sinalizações que aparecem no texto hebraico é uma palavrinha chamada selá. Provavelmente ela não está aí nas traduções dos irmãos. Mas saiba que essa palavrinha selá, ela é bem comum nos Salmos. É por isso que alguns dizem que não é somente uma oração de Abacuque, mas pode ser chamado também de um salmo de Abacuque, porque a palavrinha aparece lá e a linguagem é toda poética. Essa palavrinha, ela é entendida na maioria das vezes como uma pausa ou uma ênfase que deveria ser dada na leitura do texto. Então, lembrem-se que a oração de Abacuque foi registrada para que o povo de Deus cantasse essa oração. Então, dá para nós imaginarmos o povo judeu lendo o texto hebraico, e quando eles chegassem nessa parte em que estava a palavrinha selá, ou eles fariam uma pausa para pensar naquilo que está sendo dito, ou eles fariam uma leitura com maior ênfase. Existem 3 palavrinhas selás entre os versículos 3 a 15, e eu gostaria de usar essas 3 palavrinhas para extrair dessa visão 3 temas importantes, tá? São 3 temas importantes e os irmãos vão perceber que esses 3 temas estão ligados. Qual é o primeiro tema? O primeiro tema dessa visão é Deus está vindo. Está aí no versículo 3. Existe uma palavrinha selá aí presente bem no meio do versículo. Então vamos ler o versículo 3. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. Portanto, o primeiro tema dessa visão que Abacuque tem de Deus, Deus está vindo. Se você esteve aqui na primeira mensagem dessa série, então você deve se lembrar que lá no capítulo 1, Abacuque questiona Deus justamente por quê? Porque Deus aparentemente não estava vindo. Existia um caos, existia uma situação terrível na sociedade de Judá, e Abacuque está questionando, o Senhor não vem? O Senhor não se importa com o que está acontecendo aqui com o seu povo? Então o primeiro questionamento foi nesse sentido, o Senhor não vem. Conforme Abacuque vai conversando com o Senhor, ele percebe que o Senhor viria sim, e viria trazendo julgamento. E aqui nesses versículos nós temos mais detalhes a respeito dessa vinda do Senhor. Então olhem aí para os versículos 3 a 7. Abacuque vê Deus vindo de 2 lugares, Temã e o monte Parã.
para o público original, esses dois lugares seriam imediatamente reconhecidos. Por quê? Porque eram lugares que ficavam próximos ao Monte Sinai, um lugar muito importante para o povo de Israel. E foi no Monte Sinai, naquele contexto do Monte Sinai, que Deus começou a atuar com o seu poder de uma maneira mais intensa em favor de Israel. Então, Deus sempre exerceu o seu poder. Mas naquele contexto do Monte Sinai, Deus começou a mostrar o seu poder de uma maneira mais intensa em favor do povo. Toda a linguagem desses versículos, do 3 ao 7, ela nos remete a esse momento importante da história de Israel. Vejam aí o versículo 3. Essa vinda do Senhor é uma vinda gloriosa. Agora observem o versículo 5. Essa vinda do Senhor, ela é acompanhada por peste e pestilência, que vem na frente do Senhor. O Senhor está vindo, na frente dele tem peste e pestilência. No versículo 6, é dito que essa vinda do Senhor faz com que as nações tremam. Tudo isso ocorreu naquele contexto do Monte Sinai. Deus revelou sua glória lá? Com certeza Deus veio de uma maneira gloriosa. Deus enviou pragas, trouxe pestes, pestilências para punir o Egito? Deus trouxe. Conforme Deus foi caminhando com o povo de Israel rumo à terra prometida, chegou um momento em que as nações começaram a tremer. Houve um rei que disse, olha, esse povo está vindo lambendo a terra. O Deus de Israel é muito poderoso. Então vejam que essa linguagem da visão de Abacuque, Deus vindo de forma gloriosa, peste e pestilência à frente dele, as nações tremendo, é bem semelhante ao que aconteceu lá atrás no Monte Sinai. E o que isso significa? Significa que Abacuque está querendo mostrar ao povo que o mesmo Deus que veio lá atrás, de forma gloriosa, poderosa, em favor do seu povo, viria novamente. Esse é o objetivo de Abacuque. E essa vinda seria gloriosa, com claros sinais de juízo, e faria as nações tremerem. O segundo tema que nós encontramos nessa visão é: Deus vem, e ele vem como um guerreiro. Peço que os irmãos olhem aí do versículo 8 ao versículo 12. Então, primeiro tema, Deus está vindo. Versículos 8 a 12 mostram: Deus vem como um guerreiro. Observem que os termos utilizados nesses versículos são comuns para um guerreiro. Os versículos falam de flecha, falam de arco. No versículo 8, Deus aparece montado em cavalos. No versículo 11, é dito que Deus possui lanças. E no versículo 2, Deus aparece marchando. Então vejam aqui a figura de um guerreiro. Novamente, nós podemos encontrar referências desses versículos com os feitos passados de Deus. Por exemplo, olhem aí o versículo 10, que diz assim: os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então vejam, o mar ouve a voz de Deus e abre, levanta as mãos. Uma linguagem que nos lembra do quê? Do mar se abrindo. No versículo 11, é dito que o sol e a lua vão parar diante do brilho da lança do Senhor, algo que nos lembra a batalha do povo de Deus, sob a liderança de Josué, contra os amorreus, quando isso também aconteceu. Há também nessa visão um abalo cósmico provocado pela vinda do Senhor. É como, meus irmãos, se o universo todo, inteiro, desse passagem para esse guerreiro vitorioso e glorioso que está vindo. Tá? Essa é a ideia aqui desses versículos. Então, o segundo tema dessa visão é: Deus vem como guerreiro. O terceiro tema está nos versículos 13 a 15. Existe um terceiro selá que aparece aí na metade do versículo 13, que diz assim: tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Aí tem um selázinho. E o terceiro tema, então, é: Deus vem, ele vem como guerreiro, e ele vem para salvar o povo dele e destruir os inimigos. Tá? Então, esse é o terceiro tema que completa essa visão que Abacuque tem do Senhor. Um leitor atento, ou um ouvinte atento, no caso de vocês, encontra no versículo 13 algo muito interessante. Por quê? Até aqui, falando sobre o livro de Abacuque, tornou-se comum nós falarmos sobre julgamento. Nós demos o nome da série de Deus em Julgamento. Nós falamos do julgamento que Deus traria contra Judá e o julgamento que Deus traria contra os caldeus. Mas agora, no versículo 13, um novo tema aparece. O julgamento aparece junto com salvação. A vinda do Senhor como um guerreiro tem, então, esses dois resultados. O guerreiro traz salvação e traz julgamento.
Agora eu peço que vocês prestem bem atenção a esse versículo 13, porque ele tem uma informação importante aí. Vejam que Deus não aparece somente salvando o seu povo. Ele aparece também salvando quem aí? O seu ungido. Deus vem para salvar o povo dele, salvar o ungido. A ideia aqui parece ser melhor entendida como não uma salvação do ungido, mas uma salvação com o ungido, ou uma salvação por meio, através do ungido. O que significaria basicamente o seguinte para as pessoas que leram essa oração de Abacuque, ou que iriam cantá-la. Quando essa oração fosse cantada pelo povo que estaria no cativeiro, muito provavelmente seguindo essas pausas da palavrinha selá, esse povo deveria se lembrar do quê? Primeiro, no passado, lá atrás, Deus veio cheio de glória, como um guerreiro poderoso, para salvar o povo dele e destruir os inimigos. Ele fez isso lá atrás? Fez. Esse Deus ainda era o mesmo. É o mesmo Deus que Abacuque está vendo. E os atos de salvação no passado garantem que no futuro Deus virá novamente, cheio de glória, fazendo as nações tremerem, abalando todo o universo para salvar o povo dele e destruir os inimigos. E isso seria feito com o ungido, ou por meio do ungido. Deus salvaria, Deus julgaria. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: quando essas palavras de Abacuque se cumpriram? Quando que essa visão aqui se cumpriu? E eu quero aqui dar os créditos, a um comentarista chamado Palmer Robertson, porque foi muito difícil entender tudo isso aqui, e ele me deu uma luz. Ele diz o seguinte: tempos depois, Judá foi levado cativo para a Babilônia. Esse povo foi levado cativo. E ao se cumprir o tempo determinado do cativeiro, o povo retornou para a terra de Jerusalém. E os seus inimigos, naquele contexto, os caldeus, foram derrotados. E tudo isso, em todo esse cenário, um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, desempenhou um papel muito importante. Foram os medos e os persas que derrotaram os babilônicos. Tá? Então, a derrota da Babilônia veio por meio da Pérsia, do rei Ciro. E foi o próprio rei Ciro que decretou que o povo judeu retornasse para Jerusalém. Tá? Então, Ciro exerceu um papel importante nesse contexto. Acontece, meus irmãos, que lá no livro do profeta Isaías, sabe como Ciro é identificado? Como ele é chamado? O ungido. O ungido. Ciro é chamado em Isaías de o ungido. É dito lá que Deus o levantaria para libertar o seu povo. E essa passagem em Isaías, vejam só, é a única vez em que o termo ungido aparece no meio dos profetas. Tá? Então, o termo ungido aparece 2 vezes somente nos livros dos profetas, em Abacuque e em Isaías. Tá? As únicas 2 vezes. Diante disso, é possível dizermos que, em certo sentido, essas palavras aqui de Abacuque, essa visão, se cumpriram quando Ciro libertou o povo judeu. Tá? Em um certo sentido, a gente pode dizer isso. Só que quando nós paramos para pensar e observar essa linguagem, fica claro que essa visão que Abacuque tem é uma visão muito mais gloriosa de Deus. É uma visão muito mais impactante. Essa vinda do Senhor seria uma vinda que traria não salvação parcial, mas salvação plena. Seria uma vinda que traria também destruição plena para todos os perversos, para todos os inimigos. E isso certamente não aconteceu quando Ciro derrotou os babilônios e ordenou que o povo judeu retornasse para a sua terra. Então, quando isso acontecerá? Peço que vocês prestem atenção em alguns textos do Novo Testamento que eu vou ler. Se você conseguir abrir nos textos aí, ok, tá? Se não, apenas ouça. Na visão de Abacuque, a vinda do Senhor é uma vinda gloriosa e toda a criação será abalada. É isso que Abacuque vê. A vinda do Senhor é gloriosa e toda a criação será abalada. Agora, ouçam o que diz Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Uma vinda gloriosa e que provoca abalo
cósmico. Na visão de Abacuque, Deus vem como um guerreiro para destruir os seus inimigos. Agora, ouçam o que é dito em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 15. Vou pedir para os irmãos abrirem lá para acompanhar. Apocalipse 19, versículos 11 a 15. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha a figura do guerreiro aí. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Uma linguagem bem semelhante à visão de Abacuque. Um guerreiro poderoso vindo para destruir os inimigos. Na visão de Abacuque, Deus também vem para salvar o seu povo. Agora, abram em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O que Jesus faria? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus irmãos, muitos outros textos poderiam ser citados aqui, mas eu acredito que esses já são suficientes para que entendamos que a visão de Abacuque sobre uma vinda futura de Deus, como um guerreiro, uma vinda gloriosa, para salvar o povo dele e destruir os inimigos, não se cumpre com Ciro, mas se cumpre com Jesus, o Cristo, o verdadeiro e perfeito ungido de Deus. O dia da volta de Cristo será o dia mais glorioso de todos, o dia em que todo o universo será abalado diante da presença do seu Criador. O dia em que o guerreiro poderoso, montado em seu cavalo branco, virá trazer salvação plena para o seu povo. O dia em que todas as nações tremerão e todos os inimigos, todos os perversos por quem Abacuque clamou para que Deus fizesse justiça, serão destruídos. A injustiça e a perversidade não mais existirão quando esse guerreiro poderoso voltar. Mas como essa visão de Abacuque, que fala do passado e também fala do futuro, vejam, ele usa os atos passados de Deus, fala dos atos futuros de Deus, mas como essa relação entre passado e futuro afeta o presente? Como essa visão dos atos do Senhor no passado e os atos do Senhor no futuro, essa vinda gloriosa do Senhor, pode nos ajudar no presente para sairmos do questionamento e sermos levados ao louvor? A resposta está nos versículos 16 a 19. Vejam aí o versículo 16. O versículo 16 é um retorno à fala em primeira pessoa. Abacuque volta a falar em primeira pessoa. Ele deixa de falar de Deus e passa a falar dele mesmo, das reações dele. Também, se vocês observarem, vão encontrar uma semelhança entre o versículo 16 e o versículo 2. Porque lá no versículo 2, ele também tinha ouvido algo a respeito do Senhor. E agora ele ouve novamente. E por mais uma vez, o profeta expressa o quanto ele ficou espantado e tremendo diante do que Deus iria fazer. Meus lábios tremem, ele diz aí. Meus joelhos perderam as forças, meus joelhos vacilaram, meus ossos estão como ossos podres. Não há mais questionamentos aqui. Não há mais reclamação. Não há mais Deus sendo colocado em julgamento. O profeta que iniciou cobrando o Senhor para que agisse, agora é alguém que permanecerá em silêncio até o dia da angústia, o dia em que Deus cumpriria aquilo que falou e que mostrou a Abacuque, o dia em que os inimigos seriam punidos. Vejam o caminho do questionamento no versículo 1, quando ele ouviu algumas coisas, ao louvor do capítulo 3, quando ele também ouviu tudo o que o Senhor iria fazer. Mas o silêncio não foi a única resposta no presente para Abacuque. O título que eu dei ao sermão não é do questionamento ao silêncio, mas do questionamento ao louvor. E louvor é justamente o que nós encontramos
quando chegamos aos mais famosos versículos de todo o livro de Abacuque, que são os versículos 17 a 19. Eu não sei se alguns dos irmãos já percebeu isso, mas essa linguagem do versículo 17, que é muito utilizada em diferentes contextos, ela não é uma linguagem tirada do nada. Tá? Quando o Abacuque diz aí, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco, e nos currais não haja mais gado, essa linguagem não veio do nada. Esta é uma linguagem presente nos textos que falam das maldições da aliança. Quando Deus disse ao povo, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, maldições virão sobre vocês. Entre essas maldições, Deus disse que enviaria uma nação para punir o povo. E Deus também afetaria, atingiria a agricultura. Por quê? Lembrem-se que o povo de Israel era um povo agrícola, que dependia disso. Deus está dizendo, se vocês me desobedecerem, eu vou enviar uma nação contra vocês, eu vou tirar o sustento de vocês, a agricultura vai ser afetada também. E parece que é sobre isso que Abacuque está lembrando aqui no versículo 17. E o que ele está nos mostrando, meus irmãos, é que mesmo diante dessas circunstâncias, envolvendo as maldições da aliança, por causa da desobediência do povo, o profeta continuaria a confiar e a se alegrar. Mas como isso é possível? Como que em uma circunstância tão terrível, em que a agricultura foi afetada, o povo foi levado cativo, Abacuque conseguia confiar e se alegrar? A resposta é, ele sabia que o Deus que agiu lá no passado, o Deus que salvou no passado, também salvaria no futuro. Ele sabia que esse Deus também o protegeria, por isso que Deus aparece aí como fortaleza, minha fortaleza. Ele sabia que Deus o colocaria em uma condição em que os seus inimigos não mais o atingiriam. É por isso que ele diz, o Senhor me dá a ligeireza das costas, ele me faz andar nas alturas, onde eu não mais serei atingido. Os atos passados de Deus e os atos futuros de Deus moldaram o presente do profeta. Moldaram o presente de Abacuque, levando-o do questionamento para o louvor. Eu me alegro no Senhor, eu confio no Senhor. Esses atos passados e esses atos futuros deveriam também moldar o presente do povo, que seria levado para o cativeiro. E os atos passados do Senhor e os atos futuros do Senhor, a vinda gloriosa do Senhor, também deve moldar o nosso presente. Isso é viver pela fé. O justo viverá pela fé. E isso inclui confiar e se alegrar no Senhor, no presente, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará. No início da mensagem, eu deixei uma pergunta no ar. Falei sobre o filme Morte Súbita e perguntei aos irmãos o que vocês fariam se estivessem no lugar daquele filho. Vocês confiariam no pai, mesmo diante das terríveis circunstâncias, ou ficariam desesperados e tomariam as próprias decisões? Se você assistiu ao filme, então deve se lembrar que o menino permaneceu no mesmo lugar. E quando o pai chega no final do filme, ele diz para o pai, eu fiquei aqui, pai, esperando por você. Estava tudo caindo ao meu redor, mas eu fiquei aqui e confiei no Senhor e esperei o Senhor. Sabia que o Senhor iria me protegê-lo. É comum, meus irmãos, nos filmes do Van Damme, ele mostrar todo o seu poder de luta, né? Ele vem como um guerreiro, lutador, destruindo os seus inimigos e sempre salva os seus queridos. Mas isso é somente um filme. Mas para nós, a vida não é um filme. A nossa fé não é fundamentada em heróis fictícios. A nossa fé é fundamentada no Deus que agiu no passado e prometeu que agirá no futuro. Enquanto o futuro não chega, o justo viverá pela fé. Isso significa que mesmo com o mundo caindo ao nosso redor, caindo ao seu redor, você ainda deve manter a sua confiança e ser capaz de se alegrar, porque a sua confiança e a sua alegria não estão fundamentados nas circunstâncias, mas assim como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, a nossa confiança, a nossa alegria está fundamentada no nosso Deus. O Deus que nos espanta com os seus feitos e que nos faz temer e tremer diante de suas obras. O Deus que nos disciplina
mas que é misericordioso. O Deus guerreiro que vem para nos salvar e destruir todos os seus inimigos por meio do ungido. O Deus que é capaz de nos levar do questionamento para o louvor. Por isso, eu gostaria de encerrar o sermão, convidando os irmãos a se colocarem de pé, para fazermos juntos a leitura dos versículos 17 até o versículo 19, e assim encerrarmos a nossa série Deus em Julgamento. Vamos lá, do versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a liderança das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Bondoso e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa série que muito nos ensinou a respeito do Senhor, a respeito da tua justiça, a respeito da tua misericórdia, que nos mostrou, Senhor, que muitas vezes os nossos questionamentos, embora sejam normais, acontecem porque nós conhecemos muito pouco o Senhor. Nós não nos aproximamos da tua palavra, não conhecemos as tuas obras, os teus decretos já revelados. Nós muitas vezes permanecemos distantes de ti, e é por isso que a vida muitas vezes se torna confusa, frustrante, cheia de ansiedade, questionamentos e dúvidas. E o nosso pedido, Senhor, nesta noite, que encerra essa série em Abacuque, é que o Senhor nos ajude a viver pela fé, pois é a tua palavra que diz que o justo viveria pela fé. Enquanto o Senhor não retorna de maneira gloriosa, de maneira soberana, abalando toda a criação, fazendo as nações tremerem, enquanto a sua vinda, Senhor, não acontece, ensina-nos a confiar em ti e a nos alegrarmos no Senhor. Ajude-nos nas nossas decisões, quando estivermos confusos, quando estivermos com medo, nos leve à oração, assim como o Abacuque foi conduzido à oração por diversos momentos nesse livro. Ajude-nos, Senhor, a depositarmos a nossa confiança, não nas circunstâncias, por mais terríveis que elas sejam. Nos lembre que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, e é em ti que nós confiamos. O Senhor agiu no passado como um guerreiro vitorioso em favor do seu povo, e essas ações passadas foram apenas demonstrações daquilo que o Senhor fará de maneira plena, soberana, no retorno do Senhor Jesus Cristo. Guarde-nos, ó Pai, como teu povo. Ensina-nos a termos a nossa alegria fundamentada no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o campo não dê o seu fruto, ainda que tudo caia ao nosso redor, nos ajude a confiar em Ti e a nos alegrarmos unicamente no Senhor, esperando pelo dia em que, por meio de Jesus Cristo, o Senhor trará salvação plena e julgamento pleno sobre todos os perversos. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, em resposta ao sermão...